nossa aula de hoje vai ser de português e o assunto da nossa aula vai ser denotação e conotação. Pessoal, esse assunto ele tem a ver com o uso das palavras, com o sentido, com o significado das palavras. Mas antes, eu devo alertá-los que o significado das palavras, pessoal, não é fixo, tá bom? As palavras podem variar, né? O significado das palavras pode variar a depender do contexto que essas palavras estão inseridas. É certo que o sentido, as palavras têm um sentido real, né? É certo, mas o significado pode mudar a depender desse contexto que elas vão estar inseridas. Então, gente, denotação é o sentido real, o sentido literal das palavras, tá? Por exemplo, a raiz daquela planta está enfraquecida. A raiz da árvore está enfraquecida. A palavra raiz, ela foi empregada no contexto o quê? No seu sentido literal, né? Raiz vem de planta, de árvore, então ela foi empregada com o sentido literal da palavra, tá bom? Agora, conotação. Conotação, pessoal, é o sentido figurado da palavra. Bom, denotação é o sentido real. Então, o sentido figurado é outro significado para a palavra, tá bom? É um sentido diferente do sentido real da palavra. Então, vamos fazer uma comparação agora utilizando uma mesma palavra e nós vamos ver que, a depender do contexto, essa palavra vai mudar o significado. Aqui na conotação, que é o uso da palavra com sentido diferente do original, né? A raiz do problema começa na sua mente. Então, a palavra raiz, que é geralmente associada a plantas, né? O sentido literal é o sentido associado de plantas. Aqui já está sendo empregada com outro significado. A raiz do problema, ou seja, a origem do problema, o surgimento do problema. Então, já mudou o significado da palavra raiz. Aqui, na denotação, percebam que ela está sendo empregada com o sentido literal, com o sentido real da palavra raiz. A raiz daquela planta está enfraquecida. Então, gente, é essa a diferença, tá? Então, gente, essa é a diferença entre denotação e conotação. Eu espero que vocês tenham entendido esse conceito. E agora eu vou mostrar para vocês como que cai esse assunto, denotação e conotação, em algumas questões de concurso. Bom, pessoal, aqui estão algumas questões retiradas do material de conhecimentos gerais. E a gente vai ver como que cai, né, esse assunto nas questões de concurso. Então, questão 3, né, Banca Vunesp. Assinale a alternativa em que o termo destacado é empregado no texto com sentido figurado, ou seja, com um sentido significado diferente do real. Então, a letra A. A ideia de que o sistema de saúde precisa ser protegido de ações que possam minar a confiança. Então, pessoal, essa palavra destacada, ela está sendo empregada com sentido literal ou sentido figurado, né? Porque a palavra minar, o sentido real dela é o quê? Minar vem de minas, né? Perfuração de minas, esse é o sentido literal da palavra. Então aqui, minar a confiança está com o sentido o quê? De quebrar a confiança, de acabar, destruir a confiança. Ou seja, ela está sendo empregada com outro significado. Então, letra A é a nossa resposta, porque a questão pedia para assinalar a alternativa que o termo destacado é empregado com sentido figurado. Então, letra A já é a nossa resposta. Vocês podem ver que o restante, divulgar segredos. Divulgar vem de divulgação, propagação, sentido literal. Fatal, epidemia fatal, né? Mortal, tá com sentido literal. Aqui, quedas na cobertura vacinal, sentido literal, cobertura. Bom, e por último, a letra E, essa palavra propugnada, né, propugnada pela promotora, ou seja, está com sentido literal, né, sentido real, de proposta, né, pessoal? Então, a maioria das questões, elas vêm pedindo o significado, o sentido figurado das palavras. Por exemplo, aqui, novamente, pede para encontrar qual termo que foi empregado com sentido figurado. E aqui,
Todos esses foram com sentido literais, ó, verdade inconveniente, foram deportados, né, anti-imigração está prejudicando nossa cidade, ou seja, tudo com sentido literal. Chegou aqui, ó, temos escassez de mão de obra, o que ameaça a vibração. A vibração, pessoal, a vibração da nossa comunidade, ou seja, o entusiasmo, a alegria da nossa comunidade. Então, essa palavra vibração, ela foi empregada com sentido figurado. Então, a nossa resposta seria a letra D nessa questão.